O vídeo de hoje aborda um tema sensível. As informações apresentadas aqui são baseadas em dados públicos, investigações jornalísticas e operações reais conduzidas por autoridades. O tráfico humano é um dos crimes mais lucrativos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos menos visíveis. Ele não acontece de forma isolada. Ele depende de redes, intermediários e da omissão de estruturas que deveriam proteger. Neste conteúdo, não faremos acusações individuais nem citaremos nomes. O objetivo é informar, alertar e expor padrões que se repetem. Porque quando um crime se sustenta por décadas, o problema não é apenas quem executa, mas quem permite que ele continue. Este é o Operadores do Submundo. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Existe um combate que não aparece em coletivas de imprensa, não vira manchete, não rende medalhas, mas acontece todas as noites. Em fóruns anônimos, chans e espaços ocultos da internet profunda, onde o Estado não entra oficialmente, existem indivíduos que observam, catalogam e conectam pontos. Eles não usam farda, não assinam relatórios, não recebem ordens diretas. São chamados aqui de operadores do submundo. Segundo essa teoria, nem todos que circulam nesses ambientes são criminosos. Alguns estão ali para entender o funcionamento da engrenagem e silenciosamente enfraquecê-la por dentro. Esses espaços digitais não são caóticos por acaso. Eles funcionam como mercados. Linguagem codificada. Humor extremo como filtro. Normalização do impensável. Testes de pertencimento. É ali que pedófilos se reconhecem, que aliciadores validam uns aos outros e que cartéis digitais de tráfico humano se organizam. Mas também é ali que padrões se repetem. E onde padrões existem, alguém pode observá-los. A teoria sustenta que alguns operadores monitoram comportamentos recorrentes, identificam usuários reincidentes, observam migração de grupos após quedas, cruzam narrativas, horários e códigos. Eles não executam prisões. Eles produzem rastros, rastros que, em algum momento, chegam às mãos certas. É aqui que entram as forças oficiais. Operações reais, conduzidas pela Polícia Federal no Brasil e pelo FBI nos Estados Unidos, já desmontaram redes inteiras de exploração infantil e tráfico humano. Oficialmente, essas operações começam com denúncias, inteligência, cooperação internacional. Extraoficialmente, a teoria sugere algo mais desconfortável. Nem toda informação nasce dentro do sistema. Às vezes, ela vem de quem já estava lá dentro. O filme mostra um herói, um vilão claro, uma jornada direta. A realidade é mais pesada. Não existe trilha sonora avisando o perigo. Não existe resgate cinematográfico na maioria dos casos. Existe espera, existe silêncio, existe frustração. E existe algo ainda mais melancólico. Para cada criança salva, existem muitas que nunca chegam a ser encontradas. Segundo essa teoria, operadores que transitam nesses ambientes não saem ilesos. Eles veem conversas que não deveriam existir, imagens que não podem ser esquecidas, linguagens que desumanizam. Muitos abandonam. Alguns adoecem. Poucos continuam. Não por heroísmo, mas por entender que alguém precisa olhar para o abismo para que o abismo não vire regra. O tráfico humano não é um desvio do sistema. Ele é uma falha tolerada por tempo demais. Enquanto uns lucram, outros observam, silenciam e alguns tentam desmontar a máquina por dentro. Essa não é uma história de heróis. É uma história de gente que escolheu não virar o rosto. Mas afinal, onde os operadores do submundo entram nessa história? A teoria sugere que muitos deles não atuam como criminosos, nem como agentes oficiais. Eles operam em uma espécie de zona cinzenta. Alguns cooperam, de forma indireta e silenciosa, com forças de investigação, como a polícia e agências internacionais, ajudando a identificar padrões, rastros digitais
e comportamentos reincidentes desses criminosos. Hoje, com a internet, o submundo deixou de ser apenas um lugar escondido. Ele se tornou um quartel-general para pedófilos, sequestradores e redes de tráfico humano. São ambientes onde esses indivíduos se reconhecem, se validam e se organizam. Parasitas que exploram vulneráveis, destroem vidas e transformam pessoas em mercadoria. Dentro desse cenário, surgem operadores que não romantizam o crime e não toleram a injustiça. Muitos carregam um perfil de anti-herói. Não seguem regras oficiais, não buscam reconhecimento e não aparecem em relatórios públicos. Eles observam, registram, conectam pontos. Porque para alguns deles, o maior inimigo não é o sistema. É a normalização do mal. Nem todo combate acontece sob a luz. Alguns começam no silêncio, no desgaste psicológico e na decisão pessoal de não aceitar que o inferno vire rotina. Europa. Uma casa no final de uma rua com pouca movimentação. Atrás das portas e janelas trancadas com cadeados e correntes, um quarto com apenas uma cama, sem luz, sem vida. No pé da cama, a mesma corrente pesada e enferrujada que trancava a porta. Presa a ela, uma mulher se escondia embaixo da cama. Tremia como um animal assustado. Ela recebeu uma proposta para ser modelo internacional quando tinha 13 anos. No dia em que foi resgatada, tinha 15. Não possuía mais documentos, infância, roupa ou saúde. Era obrigada a fazer programas com mais de 10 homens por noite, por 2 anos, todas as noites. Miguel, 3 anos. Nasceu no interior do Brasil e a única palavra que dizia era mamãe. Era uma manhã fria no deserto que separa o México dos Estados Unidos. Miguel estava desnutrido e com feridas na pele por causa do sol. Sua boca sangrava de tão seca toda vez que repetia mamãe, mamãe. Quando o encontramos, ele estava prestes a cruzar a fronteira. Iria entrar ilegalmente nos Estados Unidos nos braços de um coiote que se passava por seu pai. A criança seria vendida a um pedófilo. Sabrina, 12 anos, tráfico de órgãos. No leste asiático. Achou que seria jogador de futebol e acabou tendo que se prostituir. Sua barriga foi cortada em uma cesárea de emergência. Morreu no parto. Maria, 18 anos, obrigada a trabalhar 16 horas por dia sem pausa, Deep Web, onde era filmada sendo penetrada por uma máquina. A família achou que os filhos retornariam depois de alguns meses. Tráfico de órgãos. A família achou que os filhos Arthur, Sabrina, 12 anos. Não é ficção. Acontece todo dia. E sempre estamos aqui.